Olá, tudo bem? Eu desejo que você esteja bem e que você supere as suas dificuldades, vivendo por fé em meio a turbulências. Isso é normal a todos os seres vivos. Eu quero falar um pouco sobre a futura vinda de Cristo no ano 70, mas eu quero falar de uma forma mais para mostrar a linguagem figurada, a forma dos judeus falar, que muitos, quando lê o livro de São Marcos, capítulo 13, versículo 24 e versículo 25, acham que Jesus Cristo está falando dos planetas, do Sol, da Lua e das estrelas. Entendem que ele está dizendo que as estrelas vão cair, que o Sol vai cair e que a Lua não vai deixar brilhar a sua luz. Essa é uma linguagem judaica, uma linguagem figurada usada pelos profetas. Veja bem, nós vamos ler e preste bem atenção para que você possa compreender. São Marcos 13, 24. Jesus Cristo disse assim: ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. 13:25. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Muito bem. Quando uma pessoa lê dessa forma e interpreta literalmente, ele entende que a lua vai cair mesmo, que o sol vai cair mesmo, e que esse mundo vai se acabar. Mas essa linguagem é apenas uma linguagem falada por Jesus Cristo, a mesma forma que falaram os profetas. Nós podemos ver no castigo de Deus sobre a Babilônia no ano 639 a.C., quando Deus usou o profeta Isaías e disse assim, capítulo 13, versículo 10, porque as estrelas do céu e os astros não deixarão brilhar a sua luz, o sol escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. Veja bem, isso aqui é a mesma linguagem figurada de São Mateus 13, 24 e 25, porque Isaías era judeu e Jesus Cristo também era judeu. Isaías falava uma linguagem figurada e Jesus Cristo também falava. Veja bem, Deus ficou irado com a terra do Egito e usou a boca do profeta Isaías, no capítulo 34, no versículo 4, para profetizar. E disse assim: e todo o exército do céu se gastará, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e como cai a folha da figueira, o figo e a da figueira. Veja bem, essa é a mesma linguagem que Jesus Cristo usou. Ele usa os planetas do céu, ele usa a constelação, os seres celestiais, os luminares celestiais, para falar com aqueles que entendem a linguagem figurada. Veja bem, aqui ele menciona o céu, aqui ele menciona os exércitos do céu, que são as estrelas, que é o sol e que é a lua. Tudo isso aqui ele fala de uma forma figurada, da mesma forma que Jesus Cristo falou no livro de São Mateus, capítulo 13, versículo 24 e 25, porque o profeta Isaías era um judeu e Jesus Cristo também era um judeu. Eles falavam a mesma linguagem. O castigo de Deus sobre a terra do Egito,
no capítulo 32 de Ezequiel, no versículo 7, diz assim: apagando-te eu, cobrirei os céus, enegrecerei as estrelas, ao sol cobrirei com uma nuvem, e a lua não deixarei resplandecer a sua luz. Veja bem, pegue esse versículo aqui e coloque do lado do livro de São Marcos 13, 24 e 25, que você vai ver que é a mesma coisa. E nunca caiu o sol, nunca caiu as estrelas, nunca caiu a nuvem, nunca o sol, a lua deixou de brilhar. E foi violentamente castigado a terra do Egito. Aconteceu tudo o que Deus falou, mas o sol permanece lá, a lua permanece lá e as estrelas permanecem lá. Isso é uma linguagem figurada, porque o profeta Ezequiel, sendo um homem judeu, ele falava igualzinho a Cristo, e Jesus Cristo também falava igual aos profetas. Nós vamos no livro de São Marcos, capítulo 13, ele disse assim: ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças dos que estão no céu serão abaladas. Veja bem, não dá para esconder, não dá para negar. É a mesma linhagem dos profetas, não muda nada. Ele fala, os profetas falam no sol, os profetas falam que a lua não vai mais brilhar, e isso nunca aconteceu. Os profetas falam que Deus virá numa nuvem, e isso nunca aconteceu, a não ser em juízo, da mesma forma que Jesus Cristo falou para o seu discípulo, porque ele era um homem judeu. Aí você lê literalmente e acha que o sol vai cair, que a lua vai deixar de brilhar, que as estrelas vão cair. Segundo a ciência, uma só estrela, a menor delas, não cabe na Terra. A menor delas é maior do que a Terra. Isso é uma linguagem figurada. Você está lendo a Bíblia como ler um jornal. Você está lendo a Bíblia como ler uma carta que foi escrita em português há 2 meses atrás para você. Não é assim. A linguagem judaica é bastante complicada. Então, te desejo tudo de bom, e eu quero dizer que eu não sou dono da verdade. A verdade 100% é Cristo, mas a Escritura está aí. Leia a Escritura, procure compreender de uma forma que você não fique contraditado pelas coisas que muitos estão aí contradizendo a Escritura. Desejo tudo de bom.